Olá, meus amigos! Mais uma vez, professor Valdemir Santiago, mais um vídeo aí para o meu canal, detalhando fatos históricos. Quem não é inscrito aí, já se inscreva aí no meu canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Todos os comentários que tiver no canal aí eu respondo, certo? E todos eles que eu respondo, eu mando a resposta no versículo da Bíblia. Eu não dou minha opinião, eu vou responder o que a Bíblia diz, beleza? Vamos lá, hoje vou falar sobre um assunto aí que as pessoas às vezes usam esse assunto para às vezes tirar algo de alguém. Falar sobre Ananias e Safira, que a Bíblia diz que eles morreram. Ananias e Safira era esposo e mulher. Então eles morreram porque venderam a propriedade e reteve parte dela. E a pergunta é, então Deus matou Ananias e Safira porque reteram a parte da propriedade, não deram toda a oferta? E muitas vezes as pessoas usam isso aí nas igrejas para colocar medo nas pessoas, para poder tirar algo que interessa a eles, correto? Então vamos lá, o assunto está em Atos capítulo 5. Só que o assunto não começa em Atos capítulo 5, ele começa antes, certo? Por isso que eu sempre falo para você, você tem que ser um leitor da Bíblia, um estudioso da Bíblia, para que ninguém engane você, certo? Então veja bem, o assunto começa em Atos capítulo 4, versículo 32. O subtítulo é União e Amor entre os Crentes. Olha o que estava acontecendo na igreja primitiva. A igreja primitiva, a primeira igreja ali, começando no século I, correto? Depois de Cristo. Atos 4,32 diz assim, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Ou seja, a igreja naquela época não tinha o tamanho da igreja que tem hoje. Ela era uma igreja pequena, ela estava crescendo, certo? Eles tinham tudo em comum, certo? Correto? Então veja bem, eles não tinham esse negócio, não, isso aqui é meu, isso aqui ninguém vai colocar a mão, não. Eles vendiam, traziam, colocavam lá aos pés dos apóstolos e pronto. O verso 33 diz assim, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Olha o que está escrito no versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. As pessoas hoje falam assim, mas naquela época vendia as propriedades, por que não vende hoje? Olha, você tem só a sua casa, onde você mora, você vai vender e levar para o pastor da sua igreja lá e vai ficar pagando aluguel ou morando na rua? Enquanto ele está numa mansão lá, comendo do bom e do melhor? Você tem que parar para pensar também, né, amigo? As coisas que... A igreja de hoje não é a igreja primitiva. Ela não é a primeira igreja. A coisa mudou muito. Tem muito malandro aí no meio da igreja hoje. Certo? Então você tem que tomar cuidado com isso aí também. O verso 36 diz assim, então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vamos lá. Então o Barnabé tinha uma propriedade, certo? Ele vendeu, trouxe o dinheiro lá e depositou aos pés dos apóstolos. Deixa aí, porque se tiver alguém aí que aparecer alguém necessitado, ajuda essa pessoa, correto? Ananias e Safira, eles viam essa prática dos apóstolos? Claro que via. Claro que via. A pergunta é, quem mandou o Barnabé vender a propriedade dele? Ninguém. Ninguém mandou. Onde que está na Bíblia hoje Deus mandando vender sua propriedade e levar para a igreja? Você também não vai achar, certo? Os discípulos faziam isso. A pergunta é, Ananias e Safira eram discípulos? Você consegue encontrar uma passagem na Bíblia que diga que eles eram discípulos? Você não encontra. Eles venderam a propriedade deles. Quem mandou vender a propriedade? Os apóstolos? Não. Isso aí foi decisão deles, certo? Eles tomaram essa decisão. Agora sim, começa aqui em Atos 5 o assunto deles dois. Capítulo 5, verso 1 de Atos diz assim, mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, verso 2, e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Então, no caso, ele teria que levar todo o dinheiro? Não, ninguém pediu para ele levar todo o dinheiro. Levou a metade, estava certo?
Também ninguém mandou ele levar a metade. Ninguém pediu nada dele. Isso aí foi uma atitude dele e da mulher dele. Certo? Mas quem colocou no coração de Ananias que ele tinha que fazer isso aí? Vamos ler a Bíblia. Verso 3. Disse então Pedro. Aí Ananias foi lá levar o dinheiro para Pedro. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Ó, a obra de Ananias não era a obra dos discípulos, nem do povo que vendia suas propriedades. Eles vendiam por amor, certo? Ananias aqui fez para mentir para o Espírito Santo, é diferente. E disse assim, mentir para o Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Aí Pedro fala aqui no versículo 4, guardando-a não ficava para ti? Guardando era sua, ninguém aqui pediu nada. E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então veja bem, agora vamos entrar no assunto. Os discípulos que tinham amor à pregação, amor aos apóstolos, amor à obra, eles vendiam sua propriedade e levavam o dinheiro lá para que a obra crescesse, mas era por amor. Ananias e Safira vendeu uma propriedade, reteve parte, instigado por Satanás, e foi lá e mentiu para o Espírito Santo. A igreja primitiva, no início, ela trabalhava com o poder do Espírito Santo. E a igreja hoje também trabalha pelo poder do Espírito Santo. A igreja séria que faz a pregação correta, certo? Acontece que o diabo foi lá e encheu o coração dele, para que ele mentisse para o Espírito Santo. Essa é uma obra satânica. Então, veja bem, quando o diabo percebeu que a igreja estava crescendo em amor e número de pessoas, o diabo falou, vamos arrumar 2 aqui já e vamos colocar no meio para atrapalhar essa obra. Já arrumou 2, instigado pelo diabo para mentir para o Espírito Santo, para querer fazer média. Esse tipo de obra não é aceita por Deus, certo? E no versículo diz assim, aí Pedro falando, e Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. Mais tarde, a mulher dele, Safira, foi lá também, certo? Pedro perguntou, vocês venderam por tanto aquela herdade? Ela disse assim, foi. Ele falou assim, por que você está mentindo? Aqui estão os pés dos que sepultaram, acabaram de sepultar teu marido, e você vai ser sepultada também. E ela caiu e morreu, e foi sepultada. Ou seja, por que Deus matou? Porque eles estavam sendo instigados pelo diabo para mentir para o Espírito Santo, para atrapalhar a obra de Deus. E Deus não permite esse tipo de coisa. Por isso, Deus eliminou esses 2 do meio, para que a obra pudesse prosseguir, sendo, vamos dizer assim, levada pelo poder do Espírito Santo, e não com obra satânica já no meio para atrapalhar. Correto? Aí você pergunta assim, mas então Deus errou quando matou Ananias e Safira? Não. Ele é o dono da vida, ele mata quem ele quer e ele deixa viver quem ele quer. O versículo 9 diz assim, ó. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eles estavam tentando o Espírito Santo, correto? Aí foi quando ele falou, ei aí a porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. No versículo 11 diz assim, e houve grande temor toda a igreja e em todos os que ouviam estas coisas. O versículo 12 diz assim, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. E o versículo 15, olha a obra do Espírito Santo, que eles queriam atrapalhar. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E também o verso 16 fala que das cidades circunvizinhas vinha todo tipo de enfermos para ser curado pelos apóstolos, certo? Então, de maneira nenhuma, Deus ia permitir que 2 pessoas, mentindo ao Espírito Santo, se juntassem aos discípulos, aquelas pessoas, para atrapalhar a obra, certo? Instigado por Satanás, para começar já com mentira no meio, vamos dizer assim, da obra de Deus, e ele não permitiu. E hoje você vê muito isso aí. Mentira dentro dos púlpitos de igreja, de templos religiosos, só pura mentira, usando o nome do Espírito Santo para fazer comércio. Você quer a prova? Tá aí. Você vai lá no templo, lá você leva a água benta, você leva a chave que vai abrir
vamos dizer assim, a porta do seu comércio para você prosperar. Você vai passar embaixo da tenda para que o Espírito Santo, usando o Espírito Santo, para que o Espírito Santo agora vai fazer uma obra na sua vida e sua vida vai mudar. É tudo um bando de lobos mentirosos, enganadores, usando o nome do Espírito Santo para mentir. Essas pessoas vão ter uma conta para acertar com Deus. Isso é fato, correto? Porque eles estão usando o nome do Espírito Santo para fazer comércio usando o nome de Deus. E eles vão ter uma conta para acertar com Deus. Isso não vai ficar de graça, não. E você, meu amigo, que fica aí atrás desse tipo de coisa, sendo iludido, você cai fora daí, porque esse povo vai te conduzir para o inferno, certo? Isso é fato. Tome cuidado. Por isso que eu sempre falo, estude a Bíblia, fique atento. Você pode perder sua salvação dentro de um templo desse, com a Bíblia na mão, você pode se perder. E muitos estão se perdendo. E quando eu falo aqui, os camaradas acham ruim. Se você quer achar ruim, eu não posso fazer nada. Agora, no dia do juízo, você não vai dizer que ninguém lhe avisou, correto? Porque a Bíblia está lhe avisando. Beleza? O próximo vídeo que eu vou gravar aqui vai falar sobre Sansão. Estão dizendo por aí que Sansão suicidou-se. Isso é mentira. Sansão não suicidou-se. Mas ele derrubou lá o templo de Dagon lá. Não houve suicídio. Vou provar na Bíblia, certo? Se o líder da sua igreja está dizendo que Sansão suicidou, sinto muito, ele não estuda a Bíblia. Ele está falando besteira para lhe enganar, correto? Espero você na próxima.